E eu recebi essa ativação no meu espírito de tô viva. Bom, já quero começar esse vídeo pedindo desculpas pela ventania, porque aqui tá chovendo muito na minha cidade e tá uma ventania braba. E não sei como é que tá o som. Tentei colocar o microfone para poder ver se melhora, mas já quero pedir a você desculpa por isso. Muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Juliana Zuita. Hoje o nosso vídeo ele tá um pouco diferente. Eu tô vindo de um momento de oração e esse vídeo é sobre identidade. Ele é sobre cura na identidade, restauração na identidade. Vocês que são meus seguidores, que me acompanham, e você que não é meu seguidor, você que não me acompanha, eu venho do candomblé. Eu fiquei muitos anos, no candomblé, fiquei muitos anos no espiritismo. A minha conversão, ela aconteceu no ano de 2021. E eu quero contar para vocês algo muito particular que eu já comentei em live, mas eu pouco falo sobre isso. Em janeiro de 2021, quando eu me separei, vivi um processo de luto muito grande, um processo de sofrimento interno muito grande, porque tinha uma mistura de sentimentos ali, tinha um misto de emoções acontecendo naquela separação, que não era uma separação como as outras. Era uma separação definitiva. Eu tinha essa certeza no meu corpo, na minha alma, que era uma separação definitiva. E eu sentia um movimento diferente acontecendo. Eu comecei a ter consciência de me libertar daquela condição que eu vivia, que era uma condição muito ruim, assim, de um relacionamento muito destruído emocionalmente falando. E quando eu me converti, bem antes de eu me converter, meses antes de eu me converter, já separada, eu comecei a me dedicar a muitas terapias, ao autoconhecimento, às descobertas. Eu comecei a me dedicar a muitas coisas que falavam comigo que era boa para curar a dor. Tudo que falava assim, isso vai curar a sua dor, eu fazia. E foi um ano que eu comecei a fazer isso, Então eu passei vários meses fazendo esse movimento. Quando foi em junho de 2021, a minha irmã achou uma caixa e dentro dessa caixa tinha algumas memórias em formato de fotos, cartas. Tinha lá dentro também essa Bíblia. Hoje ela já tá assim, cheia de etiqueta, Mas ela é uma Bíblia, não sei se vai estar espelhado para vocês, mas ela é uma Bíblia Claudinei Gomes, que me deu em 2004. Eu não faço ideia de quem seja essa pessoa, mas eu recebi ela em 2004. O que eu fiz com essa caixa que eu recebi da minha irmã? Eu peguei essa caixa, olhei tudo, eu ouvi claramente assim, coloca a Bíblia do lado da cama. E eu peguei e coloquei a Bíblia do lado da cama. Estava muito imersa a estudos de sagrado feminino, alguns estudos que tem de sagrado feminino no mundo, A gente pode até falar sobre isso depois, mas é a cultura da nova era. Dentro da cultura da nova era, tem estudos de sagrado feminino. O que é a cultura da nova era? A cultura da nova era é o velho ocultismo que tem na Bíblia, hoje disfarçados de gratiluz e paz e amor e energias e vibrações. É uma forma deturpada que Satanás encontrou para receber adoração. E eu estava imersa nesses estudos, de sagrado feminino e vários estudos. Teve um dia que eu ouvi uma voz quando eu fui dormir
E a voz falava assim: por que você não tenta ler a Bíblia? E aquilo eu falava, mas eu tentava, mas eu não entendia nada que estava escrito ali, né? Eu não conseguia entender nada. Mas mesmo assim eu tentava. E eu, por estar envolvida com os estudos de sagrado feminino, eu achava que a voz que eu ouvia era de uma bruxa. Então, eu apelidei essa voz com o nome feminino. E eu sempre, essa voz sempre falava comigo: por que você não tenta ler a Bíblia? Tenta ler a Bíblia. E ela começou a me ministrar. E eu passei vários meses ouvindo essa voz. Vários e vários meses tentando ler a Bíblia. Vários e vários meses mudando o meu comportamento, me exercitando, fazendo caminhada, fazendo orações ao universo, porque eu não falava Deus, não tinha conhecimento de Jesus. Foi um ano que eu passei assim. Quando foi em outubro, né, que eu recebi uma profecia, uma palavra foi liberada sobre a minha vida, e o profeta que me entregou, ele falou o seguinte: Deus manda te dizer. E eu não tinha entendimento de como era isso, né? Eu não sabia, e eu falo o quê? Amém? Amém, ok, tal. Porque é uma pessoa, né, que eu gosto muito. Quando eu me converti, durante um tempo, né, eu demorei para me ajustar em algumas coisas. Mas eu fui lendo a Bíblia. Eu lia muito. Lia muito, 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 muito mesmo. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu só ia lendo, lendo, lendo. E ali eu senti me transformar. Só que identidade veio em pouco tempo. Em pouco tempo, a identidade, assim. De uns meses pra cá, eu venho me aproximando muito, né, de Deus, no sentido de me entregando cada vez mais. E eu sempre achava estranho, porque eu falava assim, mas eu não estou sentindo. Eu achava que Deus ia abrir um clarão no céu, o anjo ia descer com um pergaminho na mão. Eu achava que ia acontecer algo muito sobrenatural para a intimidade, para a revelação da minha identidade acontecer. E esse ano de 2022 foi um ano de fazer escolhas, porque não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sei, sabe? Não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sei. E eu venho estudando muito sobre identidade, eu venho estudando muito, buscando muito esse registro celestial, né? Esse registro de quem sou eu em Deus. Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. E tem uma passagem que eu gosto em Efésios que fala sobre: e vos vivificou estando mortos em transgressões e pecados. Vivificar é ressuscitar, né? Reviver, ressuscitar. Nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo. Pecado, né? Houve essa separação de Deus conosco. Então, todos nós nascemos com o espírito morto, porque a Bíblia, no livro de Efésios, diz que ele nos vivifica. Então, assim, como que foi a questão da minha identidade, né? Como que foi esse toque, assim? Porque no meu caso, o Espírito me vivificou, só que a minha identidade foi um processo. Porque quando o Espírito te toca, você recebe aquela carga de estou vivo, né? Estou vivo.
esse toque do Espírito, essa ativação. E eu recebi essa ativação no meu espírito de tô viva. E depois, na minha alma e no meu corpo, eu fui ajustando, reconhecendo, me reconhecendo. O processo de identidade, ele é muito racional. Em vários momentos do vídeo eu me emocionei, eu senti a emoção vir porque eu sinto o toque do Espírito. Só que o meu processo, ele é um processo muito consciente. Ele é um processo muito de... Eu escolho Deus. Eu escolho viver em Deus. Eu escolho Jesus. Eu tive várias renúncias que eu fiz. Várias renúncias, né? Parar de fumar, parar de beber, não transar, se guardar, se santificar. Mas a central das minhas emoções, que é a alma, ela foi passando por vários momentos. A gente tem 5 portas de entradas. E essas 5 portas de entradas, elas podem tanto nos edificar quanto nos destruir. A gente tem 5 portas de entradas, 5 canais, né? Que o Espírito de Deus vai trabalhar, mas que o diabo também vai te setar. Que é a nossa audição, a nossa visão, o nosso tato, o nosso olfato e o nosso paladar. São os 5 sentidos, né? Que eles despertam desejos. Então, quando eu comecei a entender a minha identidade, ficou muito claro para mim que eu preciso proteger os meus canais de entrada. A santificação, ela tem sido uma escolha para mim. Quando eu entendo quem eu sou nele, quando eu entendo que o meu espírito é vivo porque ele me vivificou, não se torna um peso para mim. Não beber, não fumar, não transar, não se torna um peso. Porque eu entendo quem eu sou nele. E eu entendo que os planos dele são melhores do que os meus. Eu entendo que eu fui criada para alguma coisa que já está criado. Então eu começo a entender, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as obras, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Efésios 2:10, que diz isso. Entender a nossa identidade. Eu não sou o que eu faço, eu não sou o que falaram que eu era. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Durante muito tempo eu acreditei ser tudo que me falaram na minha infância. Eu passei toda a minha adolescência ouvindo que eu ia ser piranha, que eu não ia prestar para nada. Foi um sentimento que eu carreguei durante muito tempo. Eu ouvi muitas coisas. E quando a gente vai formando a nossa camada de autoimagem,
né? Essa autoimagem, ela se reflete na vida adulta. Então eu passei muito tempo da minha vida aceitando o que dava, o que tinha, o que sobrava, o que ficava. Eu tinha medo de falar, medo de me comunicar, medo de me expressar. E depois eu fui ficando muito agressiva. Então eu me tornei uma mulher completamente agressiva. Muito, muito, muito agressiva. Até o momento que Jesus chegou. Teve um lance que aconteceu, um evento, um fato, né, que aconteceu muito interessante quando eu vi o filme A Cabana. Eu vi esse filme A Cabana no mês de fevereiro desse ano, 2022, se eu não me engano. Só que eu já tinha assistido esse filme há um tempo atrás, mas eu não tinha entendido nada do filme. E quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu não entendi nada, passou. Quando eu assisti esse ano de fevereiro, eu chorava muito, 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 muito. Eu chorava muito porque eu ia desbloqueando, eu ia entendendo. Quando o ator aparece, né, pro rapaz, que é os protagonistas, o protagonista ali, que na figura de Deus como mulher, depois na figura de Deus como homem, Jesus falou comigo o seguinte, falou no meu espírito, era eu o tempo todo, mas eu não entendi muito bem. Lembra que eu falei no início desse vídeo da voz que eu ouvia? Eu achava que era uma bruxa, e essa voz falava comigo, se comporta assim, faz assim, toma essa atitude, tenta ler a Bíblia e tal. E ele falou comigo assim, era eu o tempo todo. Eu fui o que você precisava que eu fosse. E aquilo ali, eu vi o cuidado do Senhor. Eu senti o cuidado, eu senti a proteção. E quando acontecem essas experiências muito particulares assim com Deus, viver com Ele, servir a Ele, estar com Ele, andar com Ele é um prazer e não um peso. Só que essas experiências, elas só são possíveis quando você se abre. Porque esse ano de 2022 eu mergulhei de cabeça na palavra, nas pregações, no jejum, na entrega. Eu mergulhei de cabeça. Esse vídeo, ele é um vídeo para falar sobre identidade, para falar sobre como ele restaurou a minha identidade. Não vai ser sobre o que você sente muitas vezes, não sei com você, mas comigo não foi. Não existe vou orar se eu sentir, vou ouvir pregações se eu sentir, vou à igreja se eu sentir, vou jejuar se eu sentir, vou santificar se eu sentir. Não existiu isso comigo. É sobre o que eu sei e não sobre o que eu sinto. Fé é sobre aquilo que eu sei, não é sobre aquilo que eu sinto. E eu venho me movendo assim. Não importa o que eu sinto, importa o que eu sei, importa o que a palavra diz. Eu vou me movimentando dessa forma. E eu quero dizer para você, eu não sei qual é o momento que você está passando agora. Se você não sabe qual é a sua identidade, se você não sabe quem você é, se você ainda não se vê como filha, como filho, eu te convido a não se apegar àquilo que você sente, mas se apegar sobre aquilo que a palavra diz sobre você. Se apegar sobre o que a palavra diz a seu respeito. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós, e eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne.
No livro de Ezequiel, no capítulo 36, no verso 26, Deus fala isso. Não é sobre o que você sente, porque a central das nossas emoções, que é a alma, né? O nosso cérebro, ele quer que a gente fique na zona de conforto, ele não quer que a gente se desafie, ele não quer que a gente se descubra. Mas a partir do momento que o Espírito Santo ativa você, o Espírito ativa é aquela sensação de aquele toque, aquele choro, aquela emoção, aquela coisa que você não sabe de onde vem. E nem por que você está chorando, nem porque você está sentindo, nem porque você está se emocionando. Mas na hora que ele ativa você, depois você só precisa ir buscar na palavra. Se agarrar na palavra. Não importa o que as pessoas estão falando, não importa o que a sua alma está falando, não importa o que o diabo está setando você, jogando setas em você, está tentando dizer, não importa nada disso. Importa foi a ativação que você recebeu. E a busca pela palavra constantemente, a busca constante na palavra, isso é o que importa. Dessa forma, você vai descobrir a sua real identidade. Dessa forma, você vai descobrir verdadeiramente como o Deus te vê, como Jesus vê você, como o Espírito Santo de Deus, ele vê você. A transformação, ela começa de dentro para fora. A ativação é no espírito, rápida. E depois o corpo e a alma vai passando por essa transformação gradativa. E depois você descobre quem você é. E aí as outras coisas já não importam mais. Só importa você e o Espírito Santo. Você e o toque, a companhia de Jesus. O Espírito Santo, ele vai te mentorar. Ele vai te ensinar todas as coisas. Ele vai ser o seu amigo. Ele vai ser o seu parceiro, o seu companheiro. Ele vai estar com você o tempo todo. Nos momentos que você se sentir sozinha, saiba que o Espírito Santo, ele vai estar com você e ele está com você. Esse ano de 2022 foi um ano que eu passei muito sem o toque, o contato com as pessoas, né? Pouco me convidaram para festas, pouco me convidaram para sair, pouco me convidaram para comer, para ir para shopping, para passear, para ir para eventos. O que eu entendi é que o Espírito de Deus me separou para estarmos juntos nesse momento, para que eu pudesse me fortalecer, alimentar a minha alma, matar a minha carne e entender essa nova fase com Ele. Esse vídeo ficou gigantesco, mas eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, coloca nos comentários: meu espírito foi ativado, porque aí eu vou entender que você chegou até o final. Muito obrigada por você assistir. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações para você ser notificado dos próximos vídeos.